E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Símbolos e Futebol. E o meme continua: Palmeiras não tem mundial. Para alguns esse meme não faz sentido, por conta do ano de 1951. Para outros esse meme está mais vivo do que nunca. O fato é que o Palmeiras foi eliminado ontem pelo clube inglês Chelsea da primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A primeira, como a gente está conhecendo agora, ao formato da Copa do Mundo de Seleções. Bom, o que podemos começar analisando? O primeiro tempo, ele todo foi do Chelsea. Lá para metade, o Palmeiras até conseguiu dar uma equilibrada e chegar com algum certo perigo, mas de um certo modo, o Chelsea ele foi o dono da partida durante todo o primeiro tempo. Um gol interessante, um belo gol do Palmer, o craque do time, né? E se o João Pedro, jogador do Chelsea, estivesse como titular, não tivesse entrado no jogo depois, no segundo tempo, é provável que o placar teria sido muito mais gordo do que um simples 1-0 no primeiro tempo, porque o Chelsea perdeu chances muito importantes na primeira etapa. Poderia ter terminado o jogo ali mesmo, fazendo 3, talvez até 4-0 no Palmeiras, mas perdeu muito gol, muitas chances de gol. Não é nem tanto a posição do jogador em relação ao goleiro, igual foi o Cano, por exemplo. Aquilo sim foi um baita de um gol perdido do Fluminense contra o Al Hilal. Mas houve chutes do Chelsea que tinham uma certa liberdade para chutar, e os caras simplesmente não colocaram o pé na forma. Assim, pelo amor de Deus, cada chute ruim que o Chelsea deu, mas ruim. Assim, se eu estivesse no lugar deles, eu chutaria melhor, sinceramente falando. De resto, eu ia morrer, não ia conseguir correr, não ia conseguir marcar, nem nada disso. Mas o meu chute seria melhor. Disso eu tenho certeza. Tem jogadorzinho ali que, pelo amor de Deus, é ruim e acha que é craque. Cucurella, o espanhol Cucurella, lateral do Chelsea. Que jogadorzinho limitado e encrenqueiro. Cara chato. Puta cara chato, velho. Sabe, é no máximo, assim, no máximo, sabe? Se for pra ele ficar na Premier League, é no máximo um Brighton. Assim, mas no máximo. Talvez um reserva no Aston Villa, aquele reserva que disputa a titularidade, talvez. Mas que jogadorzinho militado para jogar em um time como o Chelsea. E, enfim, termina então o primeiro tempo com o domínio do Chelsea, 1-0. No segundo tempo, o Palmeiras voltou melhor. Aí foi a vez do Palmeiras dominar o jogo, a criar mais chances e com um belíssimo gol do Estevão. O Estevão fez um belíssimo gol porque estava completamente sem ângulo. Foi um chute consciente. Não é que ele tentou cruzar e por sorte acertou o gol, não. É claríssimo que ele tentou chutar mesmo ao gol e conseguiu. A bola passou lá, bem em cima do goleiro, bateu no travessão e morreu no fundo do gol. Um belo gol do garoto Estevão, que curiosamente vai jogar exatamente aonde agora? No Chelsea. Está se despedindo do Palmeiras e indo para o Chelsea. É a lei do futuro, né? Não tem a lei do ex e agora tem a lei do futuro, como eu vi em algumas postagens aí nas redes sociais. Aí o jogo ele estava bastante interessante, pegado para os dois lados. Ah, outra coisa, esqueci de mencionar, principalmente no primeiro tempo, mas também no segundo, o que o Chelsea bateu no Palmeiras é brincadeira, hein? É brincadeira. Eu vi gente sendo expulso, vi jogadores sendo expulsos em outros jogos dessa mesma Copa por menos. Porque assim, os jogadores do Chelsea estavam indo tudo direto no corpo dos jogadores do Palmeiras. Chute na canela, cotovelada. Cara, eu não entendi essa estratégia, entre aspas, do Chelsea, porque não é do feitio deles, não é do feitio de um clube europeu ficar fazendo essas coisas. Não sei por que eles fizeram isso, talvez eles quiseram entrar na marra sul-americana, porque isso é um estilo de jogo
um comportamento de jogo muito típico de times latino-americanos, especialmente Argentina e Uruguai. Especialmente. Não só, mas especialmente. Será que eles estavam tentando entrar nesse jogo? Falar, vamos jogar o jogo deles. Vamos botar pressão. Não sei. Ou simplesmente estavam com raiva, ou simplesmente queriam desestabilizar o psicológico dos jogadores do Palmeiras. Esse é o mais crível, o mais provável. Mas, né, convenhamos, é um jogo desleal e arriscado, porque, como eu disse, saiu barato. Por menos, eu já vi jogadores sendo expulsos nessa mesma Copa do Mundo em outros jogos. Mas voltando ao jogo em si, o Palmeiras, então, com o empate, ele consegue equilibrar as coisas, teve chance de virar o jogo, ficou um jogo bastante equilibrado, ambos os times tiveram chances para os seus respectivos lados, até que o Everton incorpora o São Marcos de 1999. E aqui, com todo respeito à pessoa e ao profissional Marcos, que foi um exímio goleiro, um puta de um goleiro, mas que, sim, falhou, né, em 1999. Não só ele, né, porque aquele jogo que o Palmeiras perdeu de gol é brincadeira também, né? Mas a falha do goleiro ela é sempre mais destacada, é sempre mais num sentido negativo, mais brilhante, né, por assim dizer. E o Everton também falhou no gol ontem. Teve um certo desvio no jogador do Palmeiras? Teve. Mas eu acho que aquele desvio, por mais que o Fernando Praz tenha tentado limpar a barra do Everton, Fernando Praz que estava comentando no Sport TV, tentando limpar a barra do Everton, falando que é muito difícil, o goleiro já está indo para lá e a bola foi desviada, nossa, que não sei o que. Mas no replay dá pra ver, gente, que o desvio da bola foi muito pouco. E ela passou, assim, muito perto do Everton, raspando o braço do Everton. Então, e cara, o Everton fez defesas mais difíceis, na minha opinião, nesse mesmo jogo. Tá, não sei se eram mais difíceis, mas em outros jogos, pelo menos, sim. Então, foi uma falha assim. Talvez não seja um frango do Everton. Acho que a palavra frango já é um pouco mais forte. Né? É para coisas assim, realmente, para erros realmente muito crassos por parte dos goleiros. Mas foi sim falha do Everton. Era uma bola que dava assim para defender mesmo com o desvio, tá? Por mais perto que ela estivesse. Porém, crucificar o Everton nesse gol, falando que, nossa, qualquer goleiro pegaria essa bola. Não, também não. Não é qualquer goleiro que pegaria essa bola, não. Isso é a parte injusta, né, de ser um goleiro. O goleiro, quando ele faz certas defesas, é defesaça, é milagre. Porém, se ele toma o gol, aí é considerado falha, frango. É um pouco irônico, né? É um pouco contraditório. Porque tem certos lances que se o goleiro defende, como eu disse, ele é um herói. Mas se ele toma o gol no mesmo lance, em um lance muito parecido, foi frango. Então, assim, fica aquele dilema, ué, mas foi defesaça ou não foi? Porque se tomasse o gol, seria considerado frango. Se defendesse, seria considerado milagre. Se o Everton defendesse aquela bola, vamos supor que o Everton conseguisse defender aquela bola e desviar para escanteio. Nossa, o cara ia ser herói. Assim, herói do Palmeiras. Seria igual marcar um gol. Porém, ele não conseguiu defender. Aconteceu o gol. Gol contra. Foi muito mais falha dele para mim do que gol contra, mas tudo bem. E. Enfim. Mas se tivesse defendido, seria considerado um milagre. Mas tomou o gol, foi considerado falha. Para muitos, eu acho um exagero, mas para muitos foi até mesmo frango. Então, assim, entendem o que eu quero dizer? É um dilema na vida do goleiro, né? Porque tem certos lances que, se ele faz a defesa, é o herói, é o milagreiro. É o São não sei o que, São Marcos, São Vitor, São Lucas, São sei lá o que. É o mito, enfim. E se ele, no mesmo lance ou em um lance muito parecido, ele falha, ele toma o gol, aí ele é o frangueiro, ele é o pior goleiro do mundo, não sei o que. Então tem lances no futebol pro goleiro que é assim. Se ele defende, é milagre. Se não defende a mesma bola, no mesmo lance, um lance parecido, ele é o frangueiro. Como é o caso do Everton ontem. Se ele tivesse defendido aquela bola, ele seria o grande herói da partida, caso o Palmeiras conseguisse a classificação.
E mesmo se não conseguisse, pelo menos o Everton teria feito o seu nome, porque ele fez outras boas defesas, mostrando muita segurança ao longo do jogo. Inclusive, mesmo após o gol. Após o gol, parecia que o Everton teria o psicológico abalado, mas o cara, assim, por mais que os palmeirenses estejam com raiva dele agora, e muitos estejam na onda, zoando, fazendo memes com o Everton, mas mesmo após o segundo gol do Chelsea, que sim foi uma falha dele, ele continuou firme e fez duas boas defesas depois, hein? Fez duas boas defesas que o Everton fez, cujo Chelsea poderia ter marcado e finalizado o jogo fazendo 3-4-1. Então o Everton, assim, por mais que ele falhe em alguns lances capitais, como o de ontem, ele não é um goleiro ruim, pelo contrário, é um ótimo goleiro. Mas, como todo bom goleiro, também tem os seus pontos fracos. Seus pontos fracos. Não tô falando que ele é um Neuer, que ele é nossa, o melhor goleiro que o Brasil já viu jogar, não. Longe disso, longe disso. Mas não é um goleiro ruim. É um goleiro, assim, à altura, para mim, de um grande clube como é o Palmeiras. Não à altura de um Leão, de um São Marcos, mas é um bom goleiro para encarar o tamanho e o peso de uma camisa como a do Palmeiras. Mas enfim, agora o que sobrou foi o patinho feio. O time menos cotado, o time que todo mundo estava apostando que iria passar vergonha, que iria tomar goleada, que iria só para passear, vai jogar a semifinal contra o Chelsea, que é o Fluminense. São coisas do futebol, né, gente? Coisas principalmente em Copas do Mundo. Em Copas do Mundo é quase toda a Copa do Mundo, seja de seleções e agora as de clubes também. Vamos ver coisas semelhantes acontecendo nas próximas edições, em 29, em 2033. Certos times, principalmente aqueles que são bons times, são tradicionais times, mas que vêm para a Copa com poucas expectativas, com baixa moral, e de repente o time ele consegue surpreender. Consegue surpreender e não necessariamente ser campeão, mas consegue avançar até uma determinada fase que ninguém esperava, como é o caso do Fluminense. Antes da Copa do Mundo de Clubes começar, quem iria imaginar o Fluminense na semifinal? A disputa, a discussão era: será que o Palmeiras e o Flamengo, com muita dificuldade, conseguem chegar numa semifinal? Era essa a discussão. O Fluminense não estava nem em pauta. O Fluminense era se iria conseguir passar da fase de grupos. Essa era a missão do Fluminense. E não só passou dessa primeira missão, como agora está na semifinal. Acho difícil o Fluminense bater o Chelsea. É um palpite que eu acertei. Para mim, o favorito do jogo era mesmo, não o favorito, mas o que iria levar a vitória ontem era o Chelsea. E provavelmente é o Chelsea que vai para a final. Mas futebol é futebol. E o Fluminense tem camisa para encarar o Chelsea. E hoje temos aí dois grandes jogos, PSG e Bayern de Munique, Real Madrid e Borussia Dortmund. Então, logo mais vamos conhecer a outra chave, a outra semifinal. E é isso, pessoal, que eu queria comentar com vocês. Deixem um like, por favor, se inscrevam no canal, fiquem todos com Deus. Valeu, falou.